Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a iDevice News e esse aqui é o meu review sincero do iPhone 16 Pro Max. Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, já estou usando aí o iPhone 16 Pro Max durante mais ou menos 3 semanas. E aqui eu vou deixar as minhas impressões até o momento. Eu vou falar então sobre o novo botão de controle da câmera, vou falar, claro, da câmera do aparelho em si, processador, bateria e outras coisas extras. Mas primeiro eu vou comparar o iPhone 16 Pro Max com o iPhone 15 Pro Max, que foi lançado, no ano passado. Em termos de design, a diferença é bem pequena. O iPhone 16 Pro Max ficou sim um pouco maior, mas você só percebe diferença quando compara lado a lado. E ele ficou um pouco maior por conta das bordas que ficaram mais finas. Então agora o iPhone 16 Pro Max ele tem 6,9 polegadas, enquanto o iPhone 15 Pro Max tem 6,7. Apesar dele ter um novo processador A18 Pro, a maior introdução da Apple seria o Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple. Porém, o grande problema disso tudo é porque o Apple Intelligence não está disponível praticamente em nenhum país a não ser os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Porém, segundo a Apple, o A18 Pro é o processador mais rápido para qualquer smartphone. Então você vai poder sim aproveitar pelo menos de jogos de alta qualidade. Já a inteligência artificial da Apple, pelo menos por enquanto, eu vou ficar de fora. Sem contar também que a Apple só vai liberar os recursos de IA nas próximas versões do iOS, que seria 18.1, 18.2, 18.3 e por aí vai. Então até mesmo eu que tenho um iPhone mais poderoso até o momento, não tenho como rodar o Apple Intelligence. O novo processador A18 Pro, ele tem sim uma melhor eficiência a respeito da bateria. E segundo a Apple, na reprodução de vídeos, ele dura até mesmo 4 horas a mais em comparação com o iPhone 15 Pro Max. Mas o que eu diria que também ajuda é que agora, o iPhone está um pouco maior. Ou seja, também tem um espaço para um pouquinho de mais bateria. Eu mesmo, na verdade, só carrego meu iPhone uma vez a cada 2 dias. Então isso sim é uma coisa positiva. E agora falando da câmera do aparelho, a grande novidade dos iPhones 16 é esse botão aqui novo que é o controle da câmera, em que você pode abrir o aplicativo da câmera e ter controle sobre várias funções e recursos dela, fazendo você nem precisar mais tocar na tela. E o botão ele também funciona como slide, em que você pode simplesmente arrastar para poder, por exemplo, fazer zoom ou mudar de recursos. Tem muita gente que reclama que o botão está muito para cima, porém se fosse mais para baixo você teria que vir até aqui para poder pressionar o botão. Mas para mim, no canto que está perfeito, até porque você segura o iPhone dessa forma aqui, bem mais fácil para poder tirar uma foto. Sem contar que com o botão aí nessa posição, você consegue segurar melhor o seu aparelho. Se o botão fosse mais ali para a pontinha, você teria um iPhone que não fosse ficar estável, principalmente se você fosse fazer esse modo de arrastar. E olha só, uma foto aí tirada apenas com o botão da câmera. Nesse controle aí da câmera você pode mudar a exposição da foto, o zoom, estilo e também, claro, tirar uma foto ou gravar um vídeo. Os novos iPhones 16 também trouxe essa opção aqui de tonalidade, em que você pode mudar o tom das fotos antes de tirar uma foto. Então você pode personalizar da sua forma. Não é uma coisa que eu acho que eu vou usar, mas é uma coisa boa que tem aí incluso para aquelas pessoas fotogênicas. E claro, mesmo depois da foto tirada, você também pode ajustar essas configurações, ok? Uma coisa bem legal é que agora o iPhone ele consegue gravar em 4K em câmera lenta a 120 quadros por segundo, que antes era limitado a 1080p, Então é bom que teve aí um upgrade. Outro upgrade é a respeito da câmera ultra angular, que agora tem 48 megapixels e antes tinha somente 12. Então, ponto positivo para a Apple. Também teve uma pequena melhoria em ambientes com baixa iluminação. A respeito de gravação de vídeo, eu não percebi tanta diferença em comparação com o iPhone 15 Pro Max. A gente continua tendo aí os 5 vezes de zoom. O que teve de novidade sim em relação à gravação de vídeo é o áudio espacial, que vai te dar aí um som 3D mais imersivo. Ele já vem ativado por padrão. E como mostrei nos ajustes, ele fala: o áudio espacial é gravado em formato 3D e toma decisões inteligentes e automáticas sobre como fazer mixagens quando o modo cinema é usado ou quando a opção mixagem de áudio é selecionada no aplicativo Fotos. Então aqui no aplicativo de fotos eu gravei um vídeo com áudio espacial e vocês podem ver que na hora que eu edito aqui o vídeo, ele tem essa opção aqui nova de mixagem de áudio.
A gente vê aí o padrão, mas além disso a gente tem aqui a opção no quadro, que vai isolar a voz apenas do que está sendo mostrado no vídeo. Já já eu vou dar um exemplo, ok? A gente tem o modo estúdio e também por último aqui o modo cinema. Todos eles a gente tem esse controle aqui de sensibilidade, que você pode, né, controlar o isolamento de voz. Então aqui está um vídeo que eu gravei para vocês notarem a diferença. Falei, galera, esse aqui é o teste de gravação de som. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha só, olha só. Opa, 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 testando o som. Falei, galera, esse aqui é o teste de gravação de som. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha só, olha só. Falei, galera, esse aqui é o teste de gravação de som. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha só, olha só. Opa, 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 testando o som. Falei, galera, esse aqui é o teste de gravação de som. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha só, olha só. Opa, 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 testando o som. E como vocês puderam perceber, quando eu virei a câmera para o outro lado, onde eu não estava visível, ele isolou a minha voz. No modo quadro, né? É uma coisa bem bacana que vocês têm que testar. Funciona praticamente como mágica. Mas é isso aí, galera, eu acho que é isso que eu tenho a falar depois de 3 semanas de uso. Vale lembrar que eu tenho aí a cor titânio preto de 256 GB e esse é o modelo base. Pelo menos nos modelos Pro Max, começa com 256 GB de capacidade. Para mim esse iPhone só foi um pequeno upgrade do iPhone 15 Pro Max, mas eu fiz também vídeo a respeito dele. Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Bom galera, mas por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clique aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho para receber as notificações quando o canal aqui posta um vídeo. Acompanhe também o iDevice News em outras redes sociais e compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Eu desejo para vocês uma ótima semana e como sempre, aqui foi iDevice News.